ações e cotações. Para a gente analisar os dados, as movimentações de algodão, entender como que se movimenta aí as cotações também da commodity, eu recebo o Bernardo Souza Lima, sócio-diretor da Souza Lima Cotton. Bem-vindo ao Hora H do Agro. Bernardo, muito obrigado pela participação. Eu já queria começar te perguntando aí, considerando a sua atuação no mercado de algodão, como que você avalia esse aumento de 4,4% do indicador do CPEA em relação ao mês de abril, né? Dá para a gente fazer alguma comparação em relação aos anos anteriores, aí, olhando para o mês de abril? Como que você avalia o desempenho do setor no quarto mês do ano, né? Olá, Mariana. Prazer estar aqui com vocês. Então, a gente pode afirmar que o principal motivo da alta no preço interno do algodão em abril foi a valorização do basis no mercado interno brasileiro, que seria o prêmio, né, em que o algodão é negociado frente à cotação internacional. E essa alta do basis, ela ocorreu principalmente pela escassez do algodão de boa qualidade, que agora já no pico da entre-safra não tem tanto volume disponível. E essa escassez, por sua vez, tem sido provocada aqui por uma exportação muito forte do algodão brasileiro na safra 2024. É importante a gente lembrar que o preço aqui dentro do Brasil para o algodão em pluma, ele é formado por 3 componentes. O primeiro, que é a cotação internacional do algodão, que é negociado na Bolsa de Futuro de Nova York. E aí, em segundo momento, a gente tem esse basis, né, que a gente já falou. E, por último, o câmbio, para converter aqui o preço em reais, que é como é comercializado internamente. E esses outros componentes, que seriam aí o preço externo e o câmbio, eles não tiveram tanta mudança para cima aí no mês de abril, e então realmente o basis é que provocou toda essa valorização aí de 4% e que ele já vinha subindo aí desde o início do ano, que é o período que marca a entre-safra aqui no Brasil, e que só deve mudar aí no segundo semestre com a entrada da safra nova. Você falou um ponto interessante que eu acho legal a gente explicar para o pessoal que nos assiste. Você falou de uma escassez de algodão de alta qualidade. O Brasil está nesta categoria de algodão de alta qualidade, mas o que na prática significa isso? O que é um algodão de alta qualidade, um de baixa qualidade? Como que o Brasil se posiciona nesse mercado e de que compradores a gente está falando, pensando inclusive nessa valorização, quem que valoriza o algodão brasileiro? Então, a gente divide a qualidade do algodão em 2 frentes, uma que seria a qualidade visual, que diz respeito à cor, ao brilho, à quantidade de impurezas que tem na pluma, e o outro aspecto é a qualidade intrínseca, onde é medido o comprimento da fibra, a resistência, a grossura, entre outros parâmetros. E o Brasil, ele já é reconhecido por uma produção de um bom algodão, de boa qualidade, nessas 2 partes, do visual e da intrínseca, mas é natural que em cada ano, em toda safra, haja um percentual de qualidade um pouco abaixo, né? E esse algodão, ele tende, o de baixa qualidade, ele tende a ir ficando como saldo para comercialização de final de safra, porque ele é um produto descontado, mas existe no mercado externo comprador, tanto para o algodão de melhor qualidade, em que a precificação é feita com um determinado basis também, que igual a gente falou do basis do mercado interno, existe o basis para exportação, enquanto que o algodão de qualidade inferior, ele também tem os destinos, os compradores específicos, e com o preço um pouco ajustado para baixo, né? E nos 2 casos aí, os principais mercados são os países asiáticos. Certo, e aí você também já tinha falado um pouquinho dessas expectativas olhando para a próxima safra. A Conab elevou significativamente aí, né, a estimativa de produção de algodão para a safra 24-25. Queria entender um pouco como que essa projeção de aumento da Conab
pode impactar os preços no mercado físico nos próximos meses? Como que você enxerga aí esse desempenho do setor? Porque existe uma expectativa muito alta, né? A produção de algodão está muito positiva, muita gente com boas perspectivas. Como que você olha isso desse ponto de vista dos dados da Conab e comportamento de preço para 24 e 25? Certo. A perspectiva da Conab, junto com o levantamento também feito pela Abrapa, indicam uma produção em torno de 3,8 a 3,9 milhões de toneladas de pluma para a safra 25, que, se confirmada, será mais uma vez o recorde de produção do Brasil. E a tendência é que no segundo semestre, à medida que a oferta seja retomada de forma a estar mais disponível no mercado interno, que a gente estava falando, a tendência é que esse prêmio, o basis do mercado interno, ele tenha um certo alívio e desvalorize um pouco. E aí, tendo essa mudança, é provável que o preço que a gente falou aí do indicador CPE-Esalq, ele esteja em um patamar um pouco mais baixo no segundo semestre. A questão da sazonalidade, ela não é uma regra para alta e baixa do preço, mas ela tem um impacto grande no basis, principalmente falando do basis do mercado interno. Então, a gente tem que também observar aí como vai ser o comportamento do preço internacional em Nova York e também do dólar para ter uma convicção maior do nível do preço no segundo semestre. Mas, ao que tudo indica, ele deve estar um pouco abaixo do que os patamares atuais, de em torno aí de R$ 4,40, que está o indicador CPE-Esalq, que é o nível mais alto do ano e dos últimos 12 meses aí praticamente. Você falou de Bolsa de Nova York e como que vai se comportar o dólar, e a gente também está vendo aí uma possibilidade de declínio na produção norte-americana, ao mesmo tempo esse aumento na produção brasileira. Qual que é a sua perspectiva sobre esse novo patamar do Brasil no mercado global? Nenhum momento em que é isso, a gente vê uma safra norte-americana que pode perder um pouco em volume ali, e todo esse rearranjo do comércio global, né, os países de uma forma geral se organizando para ver o que compra, de quem compra, a qualidade que compra, né? A gente fala disso de soja, de milho, e obviamente esse é um assunto que também pega o algodão. Então, olhando para essa conjuntura, como que o Brasil pode surfar uma boa onda e ter, de uma certa forma, também garantir um bom preço, ainda que não se saiba esse comportamento na Bolsa de Nova York? O Brasil, ele construiu uma posição muito relevante no mercado internacional de algodão nos últimos anos, e ele superou os Estados Unidos, que é o principal concorrente nosso, tanto em produção quanto em exportação. E já pelo segundo ano, o Brasil deve confirmar o posto de maior liderança aí nas exportações mundiais e terceiro maior produtor. E eu acredito que a tendência é que para os próximos ciclos, os próximos anos, o Brasil confirme, né, essa liderança das exportações e tenha também uma crescente da produção. O produtor brasileiro, ele é muito competitivo em termos aí de produtividade e custo de produção também, quando a gente traça um paralelo com o produtor norte-americano. A nossa qualidade aqui também evoluiu muito nos últimos anos, com variedades e outras tecnologias. E eu também destacaria uma situação muito especial que tem no Mato Grosso, quando a gente compara com outros vários países produtores de algodão, que é a possibilidade do cotonicultor mato-grossense plantar o algodão na segunda safra. Então, ele não tem que abrir mão do plantio de soja para semear o algodão no mesmo ano. Então, eu acho que isso foi um divisor de águas ali para o crescente da área e da produção no Mato Grosso, e isso tende a continuar, a aumentar, e o Brasil só ganhando aí com essa condição favorável à produção, principalmente no Mato Grosso, né?
A gente reserva, então, uma próxima participação sua para a gente falar do algodão no oeste da Bahia, que a gente sabe que a produção está aumentando muito por lá. Mas, por enquanto, te agradeço, Bernardo, pela participação aqui. Espero contar com você em outras oportunidades. Vamos acompanhando o mercado de algodão. Que você tiver de novidade também, é só chamar a gente. Ok, agradeço e sempre à disposição.